Para entendermos as causas da Revolução Francesa, é necessário que entendamos os diversos processos de transformações ideológicas que estavam ocorrendo naquela época. Durante o século XVIII, uma série de pensadores contribuiu para o movimento iluminista, que criticava os privilégios e os problemas causados pela centralização do poder na monarquia. Sem dúvida, é por meio dessa argumentação que compreendemos as origens do bordão revolucionário francês: liberdade, igualdade e fraternidade. No entanto, não podemos nos limitar em conceder a força das ideias. Toda a motivação desse acontecimento histórico, as questões políticas e sociais devem ser igualmente consideradas para que possamos compreender o meio em que o ideário luminista terá encontrado terreno fértil. Muitos desses pensadores viam na figura do rei uma situação política contrária ao exercício da liberdade e legitimadora da desigualdade que atingiu o homem e sociedade. Dessa forma, estes pensadores iriam propor um novo regime fragmentado, em 3 novos poderes, que poderiam exercer justiça através de um conjunto de leis válido a qualquer indivíduo, independente da sua posição política, condição econômica ou prática religiosa. De fato, a França vivia uma revolução bastante contraditória no período em que antecede a sua revolução liberal. A burguesia responsável pelo desenvolvimento financeiro e comercial do país passou a encontrar sérias dificuldades para garantir o atendimento de seus interesses particulares. A nobreza e o clero se sustentavam por meio da cobrança de pesados impostos que comprometeram seriamente a expansão da atividade comercial burguesa do país. Como se não bastasse os problemas com relação à burguesia, a França ainda tinha grande parte da sua população vivendo no campo. A opressão dos nobres proprietários de terra contra a classe campesina abriu outro foco de tensões que viria a ser agravado com a crise de abastecimento que atingiu a França pouco antes da Revolução. A partir de 1787, más colheitas fizeram com que o preço dos alimentos aumentasse. Voltando para algumas décadas do século XVIII, vemos a derrota na Guerra dos 7 Anos e os gastos na Guerra da Independência dos Estados Unidos. Por conta desses ocorridos e pelos gastos, gerou um enfraquecimento na economia francesa, e por isso a monarquia francesa decidiu aumentar os tributos e a fiscalização visando ampliar fontes de arrecadação que sustentavam o regime monárquico. Dessa maneira, percebemos que os grupos mais numerosos, os camponeses, e os mais prósperos, a burguesia, estavam insatisfeitos com o regime. Apesar da insatisfação, seus interesses não serviam para o rei, ou seja, não eram atendidos. Somente o primeiro estado, o clero, e o segundo estado, a nobreza, que era atendida. Com isso, houve uma grande mudança em toda a França no século XVIII. A Revolução Francesa foi importante na história da humanidade na medida em que fundamentou uma nova forma de política, que foi a República Liberal, e que passou a ser adotada no Ocidente como forma principal de governo aos poucos. Com isto, as antigas monarquias absolutistas caíram e os estados passaram a adquirir suas formas modernas, abandonando a forma de política e religião juntas e separando as duas. E os cidadãos conseguiram o direito de participar das decisões políticas, sendo assim uma forma mais justa de ser governada o seu país.